Relata, você chegou ao segundo andar, a Floresta Goblin. Enquanto isso, Bjorn e Elve vão caindo, e vão caindo, vão caindo. E Elve vai caindo de uma maneira flutuante, enquanto Bjorn vai gritando: "Ah, eu estou caindo!" E Elve fala: "Senhor, você está bem?" E depois, o que acontece? Ele começa a pensar: eu estava me perguntando o que eu sentiria ao passar pelo portal. Claro, eu estou bem, mas me sinto péssimo. Parece que eu fui mastigado por um sapo e cuspido. E logo em seguida, Elve fala: estou surpresa, essa é a primeira vez que saio de um portal caindo. As outras garotas não me falaram nada sobre isso. E Bjorn pensando, ela fala isso, mas pousou perfeitamente. Tô com inveja dessa agilidade que os bárbaros não têm. E Bjorn começa a falar: vamos explorar esta área primeiro. Essa é a área norte da Floresta Goblin, segundo andar? Será? E depois eles vão começando a explorar a floresta. E Bjorn vai pensando e falando: há um portal atrás da gente que vai nos levar de volta para o primeiro andar, quando quisermos. Eu não sinto nenhum ser dentro de um raio de 50 metros. E Elve fica admirada. Uau! E Bjorn ainda pensando, graças às estrelas no céu, eu consigo enxergar muito bem também. Entretanto, não vai ficar mais claro, mesmo com o passar do tempo, já que é dentro do labirinto. E Elve fala para Bjorn e faz a pergunta: Senhor, esse é realmente o segundo andar? Eu nunca vi sobre o segundo andar ser uma floresta. E Bjorn responde ela: eles provavelmente estavam se referindo ao outro segundo andar. Existem 4 portais no primeiro andar, e cada um leva a uma região diferente. Primeira região, norte, Floresta Goblin. Segunda região, leste, Covil das Bestas. Terceira região, oeste, Terra dos Mortos. E quarta região, sul, Montanha Rochosa Escura. Eu acho que eu lembro, Elve fala. Eu acho que eu lembro. É para onde quer que vá, tudo leva ao terceiro andar, né? E Bjorn responde: isso. Mas ela pergunta de novo: mas o que fazemos agora? E Bjorn fala para ela: você sabe o caminho de volta para a cidade? E ela pensando: nós voltamos automaticamente assim que o labirinto fechar, não? E Bjorn responde para ela: sim, são 168 horas para o primeiro andar e 240 horas para o segundo. E quando o tempo acaba, o labirinto manda os exploradores de volta para a cidade. E Bjorn ainda pensando, a União Cristal não vai vir aqui, já que eles mal conseguem trabalhar juntos. Nós vamos ficar aqui no segundo andar. Antes que as 168 horas acabem, então vamos voltar para o primeiro. E Bjorn ainda pensando e falando para Elve, mas nós não podemos ficar aqui, do lado do portal o dia todo. Então vamos explorar o lugar um pouco. E ele fala para Elve: Elve, vá na frente. E ela concorda: ok. Enquanto eles vão explorando a floresta, Elve fica admirado com a floresta. E ela fala: é nostálgico estar em uma floresta. Mesmo que eu saiba que só tem monstros aqui, parece um pouco o Santuário das Fadas. Bjorn olhando essa situação, mas releva. Enquanto isso, ela fala para Bjorn: tem armadilhas. Então, tente seguir meus passos. E Bjorn vai seguindo. Ela fala: olha, tem uma armadilha ali também. E ele fala: onde? Eu não vejo nada. E ela diz: bem ali, debaixo das folhas, observe. E ela joga uma pedrinha. Logo em seguida, teve uma armadilha mesmo. E ele fala: ela estava certa, é a habilidade de detecção dos elfos. E ainda ela falando: o que você acha? E Bjorn pensando: de repente ela parece confiável. Interessante essa habilidade dela. E Bjorn fala:
Eu acho que você é boa jogando pedrinhas, mas não tem por que elogiar ela. Ele pensando. E ela fica tão constrangida, achando que ia levar um elogio do Bjorn. É só isso? E Bjorn fala: sempre foi seu trabalho encontrar armadilhas. Não se anime tanto com algo tão pequeno como isso. Você já é uma exploradora completa. E com isso, Elvi vai às alturas com esse elogio. E ela fica: certo? É mesmo? Eu sou uma exploradora completa? E Bjorn pensando: ela é bem fácil de manipular. E com isso, Elvi detecta alguma coisa. Mas algo parece errado. Tem armadilhas, mas não sinto nenhum goblin na área. E Bjorn pensando: é claro, diferentemente do primeiro andar, tem armadilhas em uma área não significa que tem goblins por perto. As armadilhas do segundo andar parecem mais um feature no terreno de qualquer coisa. E Bjorn falando ainda: vamos parar com a conversa fiada. Foco. Ela falou ok. E ele manda ainda: vá na minha frente. E com isso, esse lugar é chamado de Floresta Goblin no jogo. Além das armadilhas, outras características que os goblins andam em grupos de 12. E algumas vezes com goblins mutantes, que são guerreiros ou arqueiros. Tem mais mutantes à medida que você caminha para o exterior da floresta. E monstros de rank alto também. Mas isso não deveria importar, já que nós planejamos ficar próximo do portal. Vamos nos livrar de todas as armadilhas ao nosso redor e então começar a alargar nossa área de busca, Bjorn falando. E ainda continuando: se nós se metermos numa situação perigosa, nós vamos correr imediatamente para o primeiro andar. Ok, Elvi? E ela concorda. E com isso, alargamos nossa área ao remover as armadilhas com pedrinhas. Seria um problema se nós acidentalmente pisássemos enquanto estivéssemos fugindo. E ele fica elogiando Elvi. E ela fala: fui bem, né? Fui bem. E ele fala: você é tão boa, uma verdadeira exploradora. Mas só que Elvi observa alguma coisa. Senhor, um grupo de goblins. E Bjorn fala: quantos? Não sei direito, mas com certeza mais de 10. Acho que eles estão mais ou menos 50 metros. Parece que eles ainda não nos encontraram. O que devemos fazer? E Bjorn pensando: vamos lutar. O quão perto podemos chegar sem sermos notados? E ela fala: sozinha eu consigo chegar uns 30 metros deles. E Bjorn falando ainda: entendo, vamos fazer de acordo com o plano, ok? E ela concorda. E ela lentamente, devagar, vai pisando sem fazer barulho. E Bjorn vendo essa situação, olha, é incrível como ela não faz nenhum barulho mesmo, andando por toda essa grama. Eu acho que é assim que um elfo se parece. E depois dela localizar os goblins, ela sinaliza para Bjorn, e Bjorn entende. E ela já prepara a sua flecha, e em seguida lança. E Bjorn já vai correndo para atacar os goblins. E pergunta para Elvi: Elvi, você acertou um? Só que ela está muito longe e não consegue ouvir. Mas ele chega para Elvi e fala: atrás de mim, Elvi. E ela fala: ok. E logo em seguida, Bjorn começa a atacar os goblins. E eles vêm para cima. E Bjorn pensando: o segundo andar é definitivamente diferente. Tem 3 vezes mais goblins do que normalmente apareceria no primeiro andar. É bem intimidador, mesmo que sejam goblins. Mas tem um goblin guerreiro, isso seria assustador. Mas, surpreendentemente, eu não sinto medo algum. Em vez disso, o coração de guerreiro que eu possuo está batendo. E ele começa a partir para cima dos goblins, sem temer, sem medo. Ele começa a acertar um com marreta e vai acertando todos e se livrando de todos eles. Ele fala: um de cada lado. E com isso ele também usa seu escudo e acerta mais outro.
Ele está com tanta força e violência que nenhum goblin consegue derrotá-lo. E ele está com tanta força na marreta que ele consegue pegar um em seguida e ele manda uma marretada na boca do goblin. Só que em seguida ele pensa o seguinte: tem alguém que está me atacando. E realmente era um goblin que estava quase o atingindo. E quase o atingiu por um segundo. Só que ele consegue se desviar. E ele fala: isso foi perigoso. Minha cabeça estaria voando se eu reagisse a um segundo mais devagar. Droga, eles não me dão tempo nem de respirar. Mesmo que seja goblins, mais de 5 é bem ameaçador. Eu teria que aguentar alguns ferimentos. Os goblins continuam a avançar. Mas ele Bjorn pensando: mas isso se eu estivesse sozinho. E logo Elve manda as flechas no goblin e consegue acertar um. E Elve já está preparada para mandar mais flechas. E Bjorn pensando: parece que Elve entrou em posição. Eu vou acabar com isso. E Bjorn: seus desgraçados, agora vocês vão ver. Podem vir. Ah! O jogo relata: você derrotou o Goblin Guerreiro e ganhou mais um de XP. E Bjorn pensando: ganhei 11 cristais mágicos após derrotar o primeiro grupo de Goblins. Considerando que me levou um dia inteiro para ganhar 44 deles no primeiro andar, essa é uma recompensa satisfatória. Eu queria pegar a arma ou armadura do guerreiro, mas elas desaparecem junto com o Goblin. E logo em seguida, ele dá uma recompensa para Elve. Aqui, mesmo se ainda for de nono rank, um cristal mágico de guerreiro vale mais por isso, e eu vou te dar mais. E Elve fica agradecida. 2, obrigada. E Bjorn ainda pensando e falando: vamos continuar andando. Ok? Ok. Estou ansioso para ver quanto eu vou conseguir ganhar até o fim desses 4 dias. Bjorn pensando. E eles vão explorando a floresta. Assim que começamos a explorar num raio maior que 3 km, grupos de goblins começaram a aparecer a cada 5 minutos. E eles têm um arqueiro desta vez. E Elve consegue detectar alguma coisa. Senhor, o arqueiro está desaparecendo. E Bjorn fala: é magia de furtividade, se concentre. E ela fala: ok. E em seguida, isso ficou bem difícil por causa do Goblin e arqueiro. E todos eles vêm para cima de Bjorn e Elve. Mas Bjorn pensando: mas eu não acho que vamos perder. E Bjorn começa a marretar 2 de uma vez. E a luta é frenética e ele consegue lutar com mais ou menos 5 ou 6 goblins. Só que tem um goblin arqueiro apontando uma flecha para ele. E ele pensando ainda: com este corpo eu só preciso me concentrar. Só que logo em seguida Bjorn nota alguma coisa. Sim, era a flecha do goblin arqueiro e quase o atingiu. E ele fala: para eu poder desviar dessas flechas voando na minha direção, eu preciso pegar aquele goblin arqueiro. E foi isso que ele fez. Partiu para cima com marreta e com raiva. E pegou ele e deu-lhe uma marretada. E com isso ele conseguiu eliminar o seu problema. E o jogo relata: você derrotou o goblin arqueiro, mais um de XP. E Bjorn fala para Elve: vamos fazer uma pausa. E Elve fala: finalmente, quanto tempo que já estamos andando por aí? Por volta de 15 horas. E Bjorn ainda continua a falar: você pode dormir primeiro se quiser. E Elve: sério? E o saco de dormir? E o cobertor? Eu vou tirar eles da mochila. E Bjorn encosta todas as suas ferramentas na árvore. E logo em seguida eles começam a descansar. E Bjorn ainda pensando: ela deve estar exausta mesmo. Ela nunca fez um barulho sequer quando estava dormindo. Bom, talvez ela se sinta mais segura agora. Nós caçamos por 15 horas e ganhamos mais recompensa do que jamais imaginaríamos.
se estivéssemos no primeiro andar. Mas nós começamos a encontrar outros exploradores à medida que expandimos a nossa área de exploração. E todos eram um grupo de 3 ou mais, e algumas vezes eles tinham espécies de outro mundo. Claro, nós só passamos por eles todas as vezes, mas a minha energia é drenada só de vê-los. Exploradores são mais assustadores do que goblins, especialmente agora que eu tenho um motivo para ficar preocupado. É um problema que ela seja tão bonita. E Elve, ouvindo isso, começa a ficar toda animada. Eu sou tão bonita assim? E Bjorn, vai dormir. Ela não estava roncando ainda agora? E a Elve vai dormir. Ela vai dormir, mas toda contente. Ok. E Bjorn ainda pensando, o que há com ela? Todos os outros elfos que eu conheço não era assim. Quarto dia seguinte, eles começam a lutar com goblins, mas com a sincronia bem sincronizada. E Bjorn fala, desse lado primeiro, e Elve, ok. E no quinto dia, Elve reveza com Bjorn e ela faz a segurança. E chega o sexto dia, e Elve fica com medo ao ver os exploradores e se esconde atrás de Bjorn. E Bjorn só fica encarando eles. E chegou o sétimo dia, e Bjorn fala, finalmente chegou a hora de sair do labirinto. Elve ainda cansada, e o jogo relata, falta 2 horas e 47 minutos, até o primeiro andar fechar. E Elve, tô tão cansada, eu vou dormir assim que nós voltarmos. E Bjorn, concordo, vamos voltar, ok? E é melhor chegar lá mais cedo do que se atrasar. E Elve ainda avisa Bjorn, senhor, cuidado, tem novas armadilhas, os grupos de goblins devem ter espalhado. E tem um grupo de goblins a mais ou menos 70 metros a nordeste daqui. 8 normais, 2 arqueiros e 2 guerreiros. Nós vamos lutar com eles, certo? Elve faz a pergunta a Bjorn. E Bjorn responde, vamos lutar. E logo em seguida, o grupo de goblins já estava preparado para atacar Bjorn. Só que de repente, um já leva uma marretada. E logo Bjorn chega onde eles estão. E chega com muita raiva e fúria. E isso começa a intimidar os goblins. E ele dá um super grito. Venham! Ah! E os goblins ficam com tanto medo que não conseguem nem atacar Bjorn. E ele fala para Elve, Elve, vá cuidar dos arqueiros. Eu vou atrás dos guerreiros primeiro. E com isso, Bjorn vai marretando um por um. E ele ainda pensando, após todas aquelas batalhas, eu me tornei mestre nessas lutas. Mas eu acho a Elve está se acostumando com isso também. E realmente ela conseguiu acertar um goblin que ia atingir Bjorn. Ela sabe exatamente quem ia atirar quando necessário. Ela disse que tinha 2 arqueiros, mas eu não vejo nenhuma flecha vindo na minha direção. O tempo para matar todos os goblins encurtou também. E ele fala, bom trabalho, Elve. E ela fica rindo, E com isso, mas ele fala ainda, mas me avise, assim que você derrotar todos os arqueiros. Eu não quero continuar me preocupando com eles enquanto luto. E Elve, foi mal. E ela ainda fala para Bjorn, eu não tinha certeza se acertei o último ou não. E Bjorn pensando, foi por isso? E ela continua a falar. Bom, Bjorn pensando, certo, informação duvidosa pode ser mais perigosa ainda. Mas Bjorn pensando, ela cresceu muito nos últimos dias, tô tão orgulhoso. E ela avisa Bjorn, senhor, tem algo legal ali. E Bjorn pensando, isso é uma essência de goblin arqueiro. Droga, logo aqui, de todos os lugares, a essência. E ele vai pensando em uma parte do sistema de habilidades de Donde Armstrong, que dá uma habilidade passiva e uma ativa, cada uma com atributos variáveis, dependendo do tipo.
Você só pode pegar uma por nível, mas é basicamente a chave para o sucesso. Por isso é considerada mais valiosa que um tesouro para um explorador. Mas há um limite para quanto você consegue absorver, e a habilidade da essência varia bastante dependendo do Goblin. Por isso, o destino do personagem depende de quais essências são pegas. A taxa de drop, Bjorn pensando, a taxa de drop é próxima de zero. Nunca esperava ver isso aqui. E Elvi, uau, então isso é uma essência? E eles ainda ficam pensando, e Bjorn pensando, isso é sorte demais, eu não tenho um bom pressentimento quanto a isso. E Elvi fala para Bjorn, você vira Goblin se comer? E Bjorn, ainda pensando, nunca que eu seria assim tão sortudo. E aí ele responde a Elvi, não, você só ganha parte das habilidades do Goblin. Por exemplo, o cara que nos perseguiu no primeiro andar, ele consumiu a essência do lobo de Juba, de navalha, e nos rastreou pelo cheiro. Você quer? Ele pergunta para Elvi. Ela fica em dúvida, bem, na verdade não sei. Ela fala, mas eu pego se você não quiser. E Bjorn pensando, sinto como se ela estivesse ficando mais cara de pau. Bom, que seja. E ainda Bjorn pensa, eu já sei qual é a essência que eu quero. Eu vou ter que gastar montanhas de dinheiro mais tarde, se eu só pegar a essência sem pensar no futuro. A essência de um Goblin arqueiro não é tão tentadora para um bárbaro como eu. Certo, Ergo? Se você me prometer uma coisa, você pode ficar com a essência. Eu ia te dizer assim que chegarmos no primeiro andar. Ei! E logo em seguida chegam os exploradores cercando Bjorn e Elvi. E eles falam, não se mexa! E ainda um deles fala, Bárbaro e Elfa, o que vocês estão fazendo aqui? E Bjorn pensando, e Elvi responde, o que você quer dizer? Nós estamos caçando. E Bjorn pensando, eu sabia que era sorte demais. Fala para Elvi, não precisa respondê-los, Elvi. O que? Ela fica sem entender nada. E logo em seguida, Bjorn joga Elvi para a essência. E a essência se mistura com Elvi. E todos ficam sem acreditar. Ah não! O que está acontecendo? Ela comeu a essência? Os exploradores ficam em pânico. Aquela essência era minha, era nossa. Não pode ser. E logo em seguida, Elvi volta para Bjorn. E o agradece. Obrigada. E ele fala, eu estive esperando cruzar o caminho com esse tipo de pessoa. E eles provavelmente correram até aqui quando viram a essência. Mas o que eles podem fazer? Elvi já comeu. E Bjorn ainda fala, vem pra cima se quiser lutar. Nós estamos em desvantagem numérica. Mas nós precisamos ser ainda mais audaciosos, justamente por causa disso. Eles ficam tudo pensando se vão ou não vão. E Bjorn ainda pensando, eles vão nos subestimar, assim que baixarmos a guarda por isso. Então Bjorn fala, eu tô pronto para lutar, e se tiver com medo, vai apanhar. E Bjorn começa a correr junto com Elvi. E Bjorn fala, não diminua a velocidade até chegar ao portal, ok? E ela concorda. Só que de repente ela também fala, mas aqueles 4 caras, eles se foram, né? Você acha que eles nos perseguirão até o primeiro andar? E Bjorn, vendo essa situação, ele analisa sobre a situação que os exploradores falaram. Você vai me pagar por isso. Ele se lembrando disso, ele pensa, mesmo que nos sigam, eles provavelmente vão acabar no mesmo lugar que a gente. E Elvi pergunta, o que você quer dizer? Eles eram um grupo de 4. Esse é um bom número para uma raid no segundo andar. Mas eles estavam vagando por aí na entrada do andar. Isso significa que eles provavelmente estavam planejando voltar para o primeiro andar e para a cidade no 7º dia. Em outras palavras, eles estavam fazendo a mesma coisa que a gente. Entendi, você é incrível, Elvi fala. E depois disso, Elvi nota alguma coisa. E ela fala para Bjorn, Senhor, um grupo de goblins a 50 metros.
Nós vamos evitar eles desta vez, Bjorn fala para Elvi. Só que ela fala, não podemos. Eles estão vindo atrás de nós. O quê? Não pode ser. Os Goblins nunca nos encontraram, primeiro nesses últimos dias. Tudo graças à habilidade e à detecção de Elvi. Isso só pode ser brincadeira, isso só é coincidência. Vamos para a direção oposta, por enquanto. E com isso eles se desviam. E Elvi, quando ia ser atingida pela flecha, Bjorn no último segundo consegue salvar ela. E depois disso ele começa a observar. Essa flecha não é de um Goblin arqueiro. Eu mesmo conseguiria desviar sozinho. Esses são aqueles caras de antes. Elva sufocada, mas agradece. E depois disso ele começa a pensar. Eles atraíram os Goblins. Provavelmente estão nos esperando no lado oposto. Com certeza. O plano dele deve ser nos cansar usando os Goblins. Elvi, nós teremos que lutar. Use seus poderes. Ela, mas que poder? Quer dizer, usar o poder da essência? Exatamente. Toda a essência tem sua própria habilidade pessoal. O que Elvi absorveu mais cedo foi a de um Goblin arqueiro, de acordo com o sistema do jogo. E Elvi ainda sem entender, isso aumenta as estatísticas. Agilidade mais 2, visão mais 6, furtividade mais 6, resistência A, veneno mais 4, flexibilidade mais 4, percepção mais 2, precisão mais 8, foco mais 7. E adiciona uma habilidade passiva e ativa. Habilidade passiva, flecha envenenada. Enquanto estiver usando o arcos, dano de envenenamento será adicionado. Habilidade ativa, passos de ladrão. Coloca o usuário em modo furtivo. E Bjorn perguntando, mas tá funcionando? E ela pergunta, bom, não sei como usar isso. E depois disso, automaticamente vai funcionando e fluindo a essência pela Elvi. E a habilidade ativa, e o jogo relata, a habilidade está ativa, passo de ladrão. E depois disso, então Bjorn pergunta, então, só com a vontade dela já funciona sem precisar dizer nada? Interessante. E ela pergunta, funcionou? Funcionou? Depois disso, Bjorn, pegue isso. Eu vou me livrar dos Goblins sozinho. Enquanto isso, você procure pelo cara da balestra. Entendeu? E Elvi ainda fica perguntando, não seria perigoso fazer isso sozinho? E depois, Bjorn, não temos tempo. Fique escondida. Quando eu mandar o sinal, atire no cara da balestra. Bjorn fala para Elvi, você não pode errar. E com isso ele vai embora. E depois ainda ele fala, não faça nada até chegar a hora. Ela, espera, senhor, espere. Que sinal? E depois disso, ele vai direto atrás dos Goblins. E ele vendo isso deve ser o suficiente. E quando ele chega, os Goblins já estão à esquerda, esperando por Bjorn. E são muitos. E ele vendo essa situação, os desgraçados não apareceram desde aquela flechada. Mesmo assim eu vou ter que lutar com esses Goblins. Mas eu assumo que eles vão aparecer assim que todos os Goblins estiverem mortos. E Bjorn começa a atacar os Goblins. E vai acabando com um por um. Só que são muitos. E cada vez vem mais. E ele fala, tem por volta de uma dúzia de Goblins. 2 deles parecem ser do tipo guerreiro. Vendo como não tenho nenhuma flecha voando, não deve ter nenhum tipo de arqueiro. Ah, tem sim, infelizmente tem. Eu devo tomar cuidado com as flechas dos Goblins arqueiro. Mas Bjorn sente alguma coisa. Um Goblin consegue atingir ele por trás. E com isso, Bjorn dá uma marretada e se livra dele. Enquanto me defendo os ataques dos outros Goblins, também não posso me esquecer do cara com a balestra. Eu tô sem suporte da Elvi. E de repente ele fica todo cortado pela situação e os Goblins começam a ferir Bjorn. Os ferimentos estão se acumulando. E ele fica tão cansado que sua marreta cai no chão. E o cansaço é muito grande. É muito ferimento. Eu não sei se vou conseguir. Tá ficando um pouco perigoso agora. Não. 2 flechas ao mesmo tempo. Não pode ser.
Depois disso, Bjorn vai ter que pensar numa solução. Uma flecha do Goblin Arqueiro e a outra do cara da balestra. Impossível bloquear as duas, por isso eu vou bloquear a flecha da balestra. E quando ele bloqueia a flecha da balestra, mas de repente a flecha do Goblin acerta o braço dele. Ele fala, ah, que dor! A flecha do Goblin atingiu meu cotovelo. Parece estar envenenado, não consigo mover meu braço. Só tenho meu braço direito agora. Preciso escolher entre o escudo e o martelo. Infelizmente ele largou o martelo. E com isso ele tirou o veneno. O veneno não, tirou a flecha. E o escudo ficou só com ele agora para se defender. E depois disso ele começa a lutar com o escudo. Os verdadeiros inimigos não são os goblins, são aqueles exploradores malditos. E depois disso ele fala, eu posso facilmente matar os goblins com martelo. Mas e aí? Não vou conseguir bloquear os ataques da balestra. Então realmente eu tenho que usar o escudo para poder atacar e defender. E com isso ele vai batendo em todos os goblins e aniquilando todos eles só com o escudo. Ele depois pensa, droga, ainda tem mais de vocês, isso não vai acabar nunca. Aí usa a sua fúria, então venha, todos vocês, venham! Só que os goblins começam a fugir, sabendo que o Bjorn está muito furioso e forte. E ele vendo essa situação, eu não preciso ir atrás daqueles que estão fugindo, eu consigo aguentar ainda. E vendo que os exploradores estavam escondidos, algum deles fala, se livrou daqueles goblins sozinho, impressionante, isso é inesperado, é impressionante. E um deles ainda continua a falar, eu sabia, Bjorn, né? Eu sabia que era vocês. E sem o cara da balestra. E ele fala, sim, fomos nós. Cadê aquela elfa? Mas quando ele fala uma palavrinha, realmente o Bjorn fica com muita raiva e fala, vem pra cima. E depois disso, você realmente é um bárbaro, está todo cheio de energia, mesmo após todos esses goblins. Mas não parece que você está bem machucado? Se me disser onde está aquela elfa, eu vou te deixar ir. E o Bjorn pensando, me deixar ir? Ele acha que eu sou tão burro assim? E um dos exploradores fala, você riu? Você está ficando maluco? Bom, vamos lutar com ele primeiro e depois fazemos as perguntas. E os exploradores, e ele fala ainda, não baixe as suas guardas. Pense como se estivesse caçando um monstro gigante. Vamos atacá-lo com tudo! E todos eles partem para cima de Bjorn. Meu braço esquerdo ainda está sem... Não consigo mover ele. E pergunto se Elvi achou o cara da balestra. O único jeito, preciso mandar o sinal agora. O único sinal que as pessoas desse mundo reconhecem. Certo? E ele manda o sinal. E com isso, ele fala, eu vou usar isso para poder Elvi reconhecer esse sinal. Tomara que ela reconheça. E Bjorn manda um sinal. E os exploradores que estavam atacando Bjorn, eles não entendem que tipo de sinal é esse. E eles se questionam. O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Que sinal é esse? E depois disso, Bjorn fica se perguntando. Elvi, reconheceu o sinal? E ele ainda pensando, não consigo ouvir por nada, porque ela está muito longe. Mas tomara que ela esteja reconhecendo esse sinal. E com isso, ele parte para cima. Ele pensa, eu não tenho escolha a não ser confiar nela. E ele parte para cima de um deles. E o ataque é tão forte que a pressão do escudo chega a fazer tanta pressão com tanta força que um dos exploradores com espada não consegue segurar e pede ajuda. Por favor, Elias, me ajude, me ajude. E logo em seguida, o espadachim chega para ajudar. Ele veio com tanta velocidade e tanta força. Se Bjorn não tivesse se desviado, ele provavelmente tinha ferido Bjorn. Só que Bjorn reconhece a força dele e vê, nossa, esse Elias é muito forte. E logo em seguida, Bjorn também parte para o contra-ataque e sabe, eu não posso ficar aqui parado, não posso recuar. E ele parte para cima de novo outra vez. E logo em seguida ele manda uma escudada
o espadachim, só que infelizmente ele desvia. Mas ele fala, preciso distraí-los para poder dar uma abertura para Elve. E com isso a luta continua. Só que Bjorn está em plena desvantagem. Enquanto o espadachim ataca ele pela frente, o outro vem por trás para atacá-lo. Mas com isso ele fica pensando, mas será que Elve foi derrotada pelo cara da balestra? Eu não posso acreditar. E logo em seguida vai vindo uma flecha com tanta força e violência que ninguém sabe quem atirou aquela flecha. Se foi o cara da balestra ou a Elve. Todos se questionam, mas de onde vem? Será que é ele ou ela? Eu não sei. Quem foi? Quem atirou essa flecha? E todos ficam preocupados. E Bjorn tentando saber se era a Elve ou não. E quando a flecha estava quase vindo para acertar um deles, logo em seguida acontece uma coisa. O cara do escudo defende a flecha. O cara do escudo que estava junto com os exploradores. E ele defende. E aí Bjorn descobre que era da Elve. Logo em seguida, o cara do escudo, o escudeiro da equipe dos exploradores fala: vocês foquem no bárbaro. Eu vou bloquear todas as flechas dela, ok? E com isso a luta continua. Logo em seguida, Bjorn vê a desvantagem. E o escudeiro fala: aonde você acha que está indo o bárbaro? E com isso Bjorn pensa: droga, aquele escudeiro desgraçado, ele planeja bloquear as flechas da Elva sozinho. E com isso, logo em seguida, Bjorn está em plena desvantagem. Logo os dois vão atacando, o ruivo pela frente e o espadachim atrás dele. E com isso Bjorn pensa: eu não vou consegui-lo derrotá-los sozinho. Com isso eu vou ter que perder algo. Infelizmente ele consegue defender a espada do ataque do ruivo, mas só que infelizmente o espadachim já estava vindo atrás em seguida. E ele fala: então oferece seu braço esquerdo. Com muita dor ele percebe que seu braço já foi embora. E ele fala: eu preciso desistir do que eu posso. E a dor é inevitável. Ele perde seu braço esquerdo. Meu braço, eu não consigo usá-lo. Meu braço esquerdo mesmo. E realmente seu braço foi ferido letalmente. Depois disso ele pensa: se eu puder trocar o meu braço inutilizável pelo ruivo. E em seguida ele faz um ataque fenomenal acertando o ruivo e nocauteando. Com isso ele fala: não é uma troca ruim. E com isso o ruivo nocauteado fala: seu monstro! E vai embora voando em distância com a pressão do escudo que Bjorn fez. Mas logo em seguida Bjorn vê que o espadachim está vindo atrás dele e consegue desviar do ataque do espadachim, que era para matar ele mortalmente, mas ele consegue desviar. E com isso Bjorn vai tendo uma pequena vantagem. Só que logo em seguida Elve manda uma flecha no espadachim. O espadachim não pensava que isso ia acontecer com ele, e a flecha estava vindo na direção dele, quando de repente o escudeiro ainda estava de pé e conseguiu defender o espadachim. E ele falou: foque, vou bloquear as flechas, foque no bárbaro. E com isso, só que o escudeiro não imaginava que a flecha de Elve estava com um poder que aniquila as defesas. E com isso, o seu escudo foi embora. E Bjorn fala: boa Elve, você conseguiu. E ele fala ainda: perfeito, para você. Achou que poderia bloquear todas as flechas de Elve? E ele ainda, o cara do escudo, realmente ele fica desnorteado e se pergunta: droga, perdi meu escudo mesmo? E logo em seguida, o espadachim parte para cima de Bjorn. E Bjorn ainda continua a falar: a minha arqueira vocês sabem quem ela é? Uma arqueira espiritual. E com isso, Elve consegue ainda ferir o ombro do escudeiro. Com isso, a batalha fica mais razoável e começa a igualar as vantagens para Bjorn. E logo em seguida, o espadachim parte para cima de Bjorn. E o outro, que estava ferido gravemente, fala: isso é péssimo, parece péssimo, eu tenho que ir embora daqui. E ele começa a fugir. Fala que vai atrás da elfa: eu vou atrás daquela elfa. E Bjorn preocupado: ah não, droga, eu tenho que persegui-lo. Mas só que em seguida o espadachim não o deixa e fala: desista, bárbaro, aqui você não vai sair vivo.
e os ataques continuam. Bjorn consegue defender. Só que ele fala, vou ter que confiar na Erve. E infelizmente tem que confiar nela. E com isso, os ataques do espadachim são tão fortes que faz Bjorn se afastar com tanta força, fazendo até empurrar Bjorn. E com isso, Bjorn faz outro ataque ao espadachim. Só que de repente, o espadachim consegue se desviar. E quando ele se desvia, acontece o inesperado. Bjorn acerta realmente o escudeiro para aniquilá-lo de vez. E com isso, o escudeiro vai voando com a distância e realmente foi nocauteado. E o espadachim, vendo isso, fala, droga, agora já era. E ele fica com tanta raiva que fala, Bjorn, seu bárbaro maldito, agora você vai ver. E eles lutam ferozmente. E Bjorn agora fala, agora você está sozinho. E aí Bjorn ainda pensando, ele é muito forte. Eu não entendo porque ele está com um grupo com esses caras. E ainda ele lutando ferozmente. E Bjorn ainda pensando, bom, esse é o maior erro que ele poderia ter cometido. E a luta é insana, o espadachim também é muito forte. Eles trocam defesa e ataque ao mesmo tempo. Mas Bjorn fala outra vez, então, você vai continuar esquivando para trás? Presumo que você quer ganhar tempo até o seu amigo Ruivo voltar para te ajudar. Mas isso eu não vou deixar nunca. E começa a partir para cima. E o espadachim fala, vou fugir e balançar. Ele realmente tentou fazer isso, só que Bjorn já previa seus movimentos e só deixou e mandou-lhe uma escudada bem forte. E com isso nocauteou o espadachim. Ele, vendo que o espadachim já estava nocauteado, pegou ele e segurou e falou o seguinte, agora você vai ver o que você vai fazer agora, hein? Você era difícil, durão, né? E agora? E com isso, Bjorn puxa rapidamente o espadachim e fala, agora você vai ver. E aí ele fala, você achou que eu morreria neste lugar como este? Jamais. E taca-lhe uma mordida tão feroz que o espadachim com essa mordida morre. E ele fala, morra. Então realmente ele incorporou mesmo o estilo bárbaro. E com isso, ele se recuperando e se limpando das lutas e se recuperando das suas feridas, ele logo em seguida começa a ver Elve. E Elve, Senhor, você está bem? Ela estava quase chorando vendo ele daquele estado. E ele pensa, parece que Elve também venceu. E Elve continua a falar, seus ferimentos são péssimos, Senhor. Rápido, beba uma poção. Ele fala, beber? E aí ela fala, é melhor beber do que jogar na ferida. Além de que você está envenenado também, certo? Ela toda nervosa. E Bjorn taca a poção, mas é nas feridas e não bebe. E com isso ele vai se recuperando e sentindo dor também, né? Porque realmente essa poção dói pra caramba. E ele fala, parece que meu interior está borbulhando. Eu sinto cada veia queimando. A minha pele está tão quente, coçando. E a dor é inevitável, mas está se recuperando. E ela fala em seguida, o senhor consegue. Ele fala, que horas são? E ela fala, são 11h20, se passaram 10 minutos. E ele pensando, restam 40 minutos até que o primeiro andar feche. Não temos tempo para descansar. E logo em seguida, ele fala para Elve, tire as roupas. Ela fala, o quê? O quê? Não estou entendendo isso. Tá bom, do nada assim, tá bom. Bom, ele deve ter algum motivo para isso. Ele fala, não é isso que eu estou falando. Tire as roupas do corpo dos exploradores, entendeu? E com isso o jogo relata, tempo restante, 39 minutos e 59 segundos. E ela fala, então tá tudo bem, então. Ele fala, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Não temos tempo, vamos só pegar os equipamentos deles, bolsas de cristais, mágicos e mochilas, ok? E ela fala, então vou trazer as coisas do cara da balestra e do Ruivo. E com isso, e ele fala ainda, seja rápida. E com isso eles pegam, o jogo relata 34 minutos e 27 minutos. E aí o jogo relata ainda 26 e 48 segundos. E depois 13 minutos e 37 segundos. E a hora vai se passando.
Chega a um ponto que o portal se abre, está quase se fechando, quer dizer, e falta 50 segundos. E aí Bjorn fala, vamos entrar, vamos, não temos tempo a perder. E eles conseguem entrar em 48 segundos, faltando quase pouca coisa para o portal se fechar. E com isso eles conseguem chegar. E o jogo relata, tempo restante, 40 segundos. E logo em seguida, Bjorn sai tipo pulando mesmo, caindo, e a Elve sai desfilando ainda de boa. E depois disso o jogo relata, primeiro andar, entrada bem sucedida. E ela fala, isso foi divertido. E Bjorn pensando, fomos basicamente jogados. Como ela pousa perfeitamente todas as vezes, eu não entendo. E ela pergunta ainda, senhor, bom trabalho. E ele também, sim, você também. E ele pensando ainda, tinha mais 30 segundos ainda, essa foi por pouco. E ela questiona Bjorn, certo, e a essência? O quê? Que essência? Ele pergunta a Elve, sim, você disse para prometer mais cedo, mas o quê? Ele fala, certo, entendo, não temos muito tempo agora, então vamos conversar assim que sairmos, tá? Lá, tá? E depois o jogo relata, tempo restante, 10 segundos. Ele pensa, nossa, qual era o nome da taverna mesmo? Qual era o nome? Eu tenho que me lembrar, eu não sei, caramba. Lembrei, Baleia Negra. Vamos nos encontrar na taverna Baleia Negra, ok? E tudo certo, é o fim, é feliz. E logo eles se separam por causa do teletransporte do portal. E o labirinto está fechando. E com isso o jogo vai relatando. O personagem está sendo enviado para Rapidônia. E com tudo isso, ele chega. Até que enfim cheguei. Agora eu estou mais tranquilo, eu estou de volta. E Bjorn chegando à cidade, era esperado, já que todos os exploradores estão reunidos em um só lugar. Mas tem gente até demais aqui. O tempo no labirinto flui de forma diferente comparado à cidade. Meio-dia? Não importa quantos dias você passe no labirinto, assim que volta para a cidade, é sempre meio-dia do próximo dia. E você tem que regular seu relógio para essa hora. E chega outro bárbaro, filho de Jandel, Bjorn, no meio da multidão. Quem era ele mesmo? Bjorn se pergunta. Alguma coisa que começava com V. Segundo filho de Vanon, Karak. Terceiro filho de Vanon, A. E começa a chegar mais outro bárbaro. Ser o filho de Vanon, Karak, tô feliz que esteja bem. Quarto filho de Senik, Serum. Você voltou vivo também? E começa uma festa de bárbaro no meio da praça. E todos eles começam a se cumprimentar. E Bjorn, observando aquela situação, fica meio constrangido. Estamos tendo toda uma reunião aqui. De onde todos esses bárbaros estão surgindo? Caraca, por que não temos um duelo de bravura aqui mesmo? Um deles falam. E eles vão para contar suas pedras, quanto eles ganharam. E começa, ótimo, eu vou provar minha coragem como guerreiro, vamos! Eu provavelmente ganhei mais cristais mágicos. E um deles fala, Bjorn, você não vem? Tô indo. E a moça do balcão começa a contar 24.476 cristais, 28.420 cristais, 41.498 cristais. E um deles começa a falar, mais de 40 mil cristais, você é incrível, terceiro filho de Vanon, é o guerreiro dos guerreiros. Todos são os cristais mágicos? A moça do balcão pergunta. E Bjorn responde, sim. Então irei contá-los. E Bjorn fica impressionado com a agilidade que ela conta. Ela é rápida demais. Pronto. 182.413 cristais no total. E todos vendo aqueles cristais que Bjorn ganhou. 180 mil cristais. O filho de Jandel, Bjorn, conseguiu 180 mil cristais. Esse é o maior recorde de todos os tempos. Não, só cristais,
mágico, ele também tem um machado. Ele tem sapatos, uma bolsa também. Como é possível? Eu tô com inveja. Filho de Jandel, Bjorn é o melhor guerreiro. Bjorn! E Bjorn pensando, eu entendo porque suas reações são tão afloradas. Bjorn, Bjorn. E ainda Bjorn pensando, é claro, eu seria o primeiro bárbaro a ir para um labirinto sem nada e acabar voltando como um homem civilizado. Eu sou o melhor guerreiro. E Bjorn fica todo empolgado com essa situação. Bjorn, Bjorn. E ele ainda continua a pensar, isso não é ruim. Bjorn. Eles continuam elogiando ele. E uma das pessoas fala, vocês não podem fazer tanto barulho aqui. Perdão, sentimos muito. Bjorn, Bjorn. E a barulheira fica lá e todos querem silêncio, mas realmente bárbaros são difíceis de ficarem quietos. E logo em seguida, eles vão para a praça. E estão eles lá conversando. E um deles, e Bjorn pensando, acho que deveria seguir outros bárbaros. Deve ter algo para fazer que eu ainda não sei. Por isso vou esperar todos voltarem e então seguir eles. E logo ele percebe, aquela é a... Ah, sim, é Elve. Será que ela vai notar? E Elve conversando. Acho que sei como trabalhar com o espírito agora. E a sua irmã fala, sério, ouvir o espírito de fogo são impacientes, até você dominá-los. E Bjorn ainda pensando, vejo que esse tipo de pessoa com quem você sai, eu só tenho selvagens ao meu redor, que inveja. E ela sinaliza para Bjorn, é ela, olhou para cá, ótimo. Vamos ver de noite. Bjorn manda um sinal para Elve. E ela fala, ok. Logo em seguida, a irmã de Elve vê também. Elve, você conhece ele? Não. E Bjorn também, o bárbaro que estava ao lado. Filho de Jandel, Bjorn, o que você está encarando? Conhece aquela elfa? Não, eu não conheço ela. Foi o que eu pensei, o bárbaro fala. Nunca que o melhor guerreiro como você estaria em bons termos com aqueles covardes orelhudos. Logo em seguida, a irmã de Elve ouve isso e fica com raiva. E se cria uma tensão. E Bjorn fica chateado. Agora ferrou. Com isso tudo agora, eu vou enlouquecer por causa desses bárbaros inconsequentes. O que é isso? Romeu e Julieta? Eles finalmente terminaram. Vamos indo? Todos estão aqui? O outro fala, beleza, vamos. E eles vão para uma bebedeira, mas logo em seguida eles passam pela cidade. E Bjorn ainda pensando, seria impossível falar com Elve com esse tipo de atmosfera. Vou ter que falar com ela mais tarde. Só que Bjorn consegue ouvir uma voz, pai, mas era do menino, agradecendo por ter o seu pai chegado, vivo, da exploração. E o pai dele fala, eu tava com saudade de você também, como você tá? E ainda Bjorn olha toda aquela situação em volta e ainda o jogo relata, certo jogo tinha coisas desse tipo também. Irmão, você voltou, estou feliz que esteja vivo. Mas Bjorn também vê outras coisas, a alegria e a felicidade dos familiares e amigos, assim como outros que perderam seus parentes na exploração, ficam todos deprimidos, agonia e tristeza. Isso é muito chato. Eu joguei Dungeon Stone muitas vezes, mas nunca passei por essa situação, porque realmente só era um jogo, mas vivendo agora na vida real, mas por esses rostos tristes, na vida real não é um gráfico de 2D, não é nada bom, é desconfortante. E com isso Bjorn vai para a bebedeira com os bárbaros. Um deles fala, beba. Eles começam a beber, é uma bebedeira. E um começa a virar 2 copos de uma vez. E Bjorn olhando aquela situação, eles são malucos.
Como eu falei anteriormente, a razão de eu estar com esses bárbaros é porque eu achei que pudesse esquecer de um passo necessário do processo ou algo do tipo. Mas eu vejo o passo necessário é o caramba, eles estão virando esses canecos de álcool sem parar, são uns tremendos cachaceiros, isso sim. Eu só estou perdendo o meu tempo aqui, eu vou me embora, eu tenho que ir a algum lugar. E o outro fica constrangido. Como assim? Você vai sair agora? O protagonista de hoje, o filho de Jandel, está saindo. Não, ele não pode sair. Todos os barcos começam a ficar chateados. Eu era o protagonista? Eles nem me impediram de sair. Tá bom. E logo eles falam: bom, fazer o quê? Boa sorte. Melhor guerreiro, filho de Jandel, Bjorn. E Bjorn sai. Logo ele começa a avistar a cidade e vê todas aquelas situações e ele começa a pensar: essa cidade é pacífica, não há monstros ou humanos que me atacaram aqui. E eles todos também têm uma área de lazer que se comunicam entre eles, conversam tranquilamente. Este lugar tem leis e regras e é um sentimento de relaxamento. Mesmo que eu caia no chão, aqui eu conseguiria levantar, como se nada tivesse acontecido. Alguém pode até estender a mão para me ajudar. Este lugar pode ser o outro mundo. É muito mais bárbaro que a Terra do século XXI. Mas apesar disso, ainda assim é tranquilo, é pacífico viver nessa cidade. Pode não ser tão ruim no fim das contas. Isso é bom. E logo em seguida ele cai na cama, muito cansado, e começa a relaxar e começa a pensar: não, para ser honesto, eu quero ir para casa. Realmente eu quero ir para casa, mesmo que não tenha ninguém para me receber lá. E logo que se passa a noite, ele acorda. Horário atual, 21h18. Saí do labirinto ao meio-dia, então eu devo ter dormido umas 4 ou 5 horas. É melhor ir para a taverna Baleia Negra e encontrar a Elvi. Logo em seguida, ele pergunta ao senhor: Tavela, Baleia Negra? Aquele lugar sumiu há 10 anos atrás. Ele fala: como assim? Não entendo. Sim, o filho entrou em um esquema de apostas e por isso tanto o nome quanto os donos mudaram. Era um lugar que se saiu bem por gerações. É uma pena. E Bjorn pensando: eu esperava por isso, mas o mundo no jogo deve estar anos atrás deste aqui. Então, qual é o novo nome? Qual era mesmo o nome? Deixa eu me lembrar aqui. Lembrei, Python Pult. Python Pult. Era isso o que a taverna Baleia Negra costumava ser. Parece diferente do que era no jogo. Vamos ver o que está acontecendo. Parece que eu consigo ler a linguagem desse mundo, pelo menos. Eu vou ter que ir para a biblioteca ou algum local parecido em outra hora. E bom, quando o Bjorn chega à taverna, ele vê aquelas bebedeiras. Que bagunça! Onde está Elvi? Senhor, senhor! Ela logo sinaliza e está com a irmã dela. Aquela mulher, será que é mais cedo? Será que é a irmã dela? Você é aquele bárbaro? Logo a irmã dela faz a pergunta: filho de Jandel, Bjorn, quem é você? A irmã mais velha dela. Seu nome é a irmã mais velha dela? Me chame de Tércia. O nome de Elvi é Elvi Fornack de Tércia. Acho que ela não quer me falar seu nome completo. Então, Tércia, por que está aqui? E Elvi fica desconfortável com essa situação. Bárbaro, eu tenho uma pergunta a fazer. A irmã de Elvi o questiona. Por que você pediu para ver essa garotinha tão tarde da noite em uma taverna como essa? E logo em seguida, a irmã de Elvi questiona Bjorn. Noite passada você chamou Elvi para uma taverna inapropriada como esta. E ainda ousa perguntar o motivo quando você a fez vir aqui e esperar a noite toda? E ela continua: seu bárbaro, cara de pau. E Elvi fica constrangida com isso. E Bjorn, sem entender nada: o quê? O que você quer dizer? Noite passada? Como assim? Eu não entendo. E ela continua: você está se fazendo de sonso, é isso?
Ele pergunta a Elve: Elve, quanto tempo faz desde que saímos do labirinto? E aí a Elve fica pensando: por volta de 30 horas. Depois disso, o quê? 30 horas? Bjorn pensando: não foram 4 ou mais de 30? Ah não, que isso? E Bjorn pensa: não é surpresa eu estar tão leve quando acordei. Foi porque eu dormi um dia inteiro. E Elve fica pensando e olhando para ele. E Bjorn fala: desculpa, Elve. E Elve fica de boa com essa situação. E depois disso, Bjorn pede perdão. Peço perdão. Eu estava dormindo esse tempo todo. E o que? Até a irmã de Elve se impressiona. Um bárbaro pedindo perdão. Elas ficam impressionadas. E ela está bem surpresa. Ela nunca viu um bárbaro se desculpar. Realmente. E depois disso, a irmã de Elve o questiona. Nunca esperei que fosse pontual mesmo, já que é um bárbaro. Então, por que você chamou Elve aqui? Hã? E Bjorn fala: bom, posso dar vários motivos, mas não sou obrigada a te falar isso. Pode perguntar para Elve se estiver tão curiosa. Ela fica tão irritada. Eu sabia que essas desgraças de Bárbara tão... Ela fala: interessante, você só é um iniciante também. Quer dizer, deixou ela mal, né? Ficou no vácuo mesmo. E com isso, Bjorn começa a discussão com a irmã de Elve. O que é isso? Tem a ver? Você deveria se livrar desse tipo de atitude. Ao menos queria cuidar de Elve pelo resto da sua vida. E a irmã de Elve: selvagem. E Elve tenta acalmar os dois, mandando os dois parar. E com isso a discussão continua. E depois disso, a irmã de Elve dá um saco de cristal. Aqui, pegue isso, são 350 mil cristais. E Bjorn vendo aquela quantia e ela continua a falar: é a quantia que Elve ganhou pelas essências. Sinto como se já tivesse visto em doramas. E realmente ele fica pensando: pegue esse dinheiro, suma da vida da Elve. Pensando Bjorn nas atitudes da irmã de Elve. E depois disso ela fala ainda: por que não está pegando? Você tem outro motivo, como eu pensei? Bjorn responde: Elve, você concorda com ela? E a Elve fica: bom, não sei. E Bjorn pensando: o acordo para te dar as essências era que você me ajudaria até chegar na quantia que eu queria. E com isso a Elve fica pensando: é isso tudo? Sim, e também vamos dividir 50 por 50. Bjorn fala para ela. Mas aí ela fica tão animada, mas depois ela chega à conclusão, mas acho que não vai dar. E depois ela fala: me desculpa. Ué, como assim? Porque nós éramos uma dupla bem compatível, Bjorn fala. E depois a irmã de Elve fala: daqui para frente, Elve vai entrar no labirinto comigo. E só estávamos seguindo a tradição em deixá-la ir sozinha dessa vez, já que era a sua primeira. Senão, eu nunca deixaria ir sozinha. E Bjorn, eu entendo. Ela já tem alguém para carregar ela. Que coisa de conexões toda errada desses pessoais. Realmente. E ela oferece de novo: se você entendeu, é só pegar essa bolsa. Bjorn fala: espere, eu assumo que os 350 mil cristais são de uma divisão pela metade do acordo com o preço atual, certo? É claro, são os lotes que você ganhou junto. Então, faltam 280 mil cristais. A divisão prometida era de 90 por 10. Ah, é mesmo, quase me esqueci. E com isso, aqui, 280 mil cristais. Mas que isso, ela quase me enganou? Ela me enganou praticamente. Não acredito nisso. Esses desgraçados orelhudo. Entendi o porquê dos bárbaros odiarem os elfos. Se já terminou, pode ir embora. Ainda tenho coisas para falar com Elve. E a irmã de Elve também puxa. E Elve puxa sua irmã. E ela ainda continua a falar: você ainda tem coisas para falar com ela? E a irmã de Elve fica puxando a sua irmã.
Irmã, por favor, eu realmente gostei que tenha vindo aqui porque estava preocupada, mas acho que já pode ir agora. Por favor, eu tenho que agradecer e me despedir do senhor. E a irmã de Elvis vendo essa situação, certo, você não é mais uma criança. E então, com isso, ela fala, então, jure por isso, Bárbara. Mas jurar o quê? Que você não vai dormir com Elvis. Então eu sairei. Mas o que? Elvi fica chocada com isso que a irmã dela falou. Do que você está falando? Não dormir com ela? Então todas as outras opções estão liberadas, né? Interessante. E com isso ela fala, jure, eu juro pela minha honra como guerreiro, não como se eu me portasse com essa honra de guerreiro, eu juro. E depois dele jurar, ela sai, ela fala, muito bem, estarei de saída então. E a Elve grita, mana, e com isso ela fala, ah, quase esqueci disso. Obrigada por salvar a Elve. Bjorn, filho de Jandel. E com isso, Elve fica chocada e constrangida e começa a chorar. E depois ela pergunta a Bjorn, o que eu faço? Eu nunca falei desse jeito com a minha irmã antes. Acho que ela ficou irritada. E Bjorn fala, não se preocupe, ela não parece tão irritada. Considerando aquele sorriso, então fico feliz. Ah, é mesmo. E depois disso, a Elve fala, obrigado por sua oferta de mais cedo, mas eu tomei a decisão de trabalhar com a minha irmã muito tempo atrás. Então, me desculpe. Não se precisa desculpar. Eu também não rejeitaria se algum elfo de alto nível se oferecesse para me carregar. Ela fala que estão exatos 63 mil cristais. Cristais mágicos do Ruivo e do cara da balestra. E já paguei a minha parte, então não precisa se preocupar. E deixei as duas mochilas na minha casa. Tem muitas coisas nelas, mas eu acho que é melhor amanhã dar uma olhada a você mesmo. Elve falando para Bjorn. E Bjorn pensando, ela sabe o que eu quero, sem nem mesmo perguntar. Desisti de ter ela como companheira, mas é uma pena. Então, depois disso, eles conversando, Elve fala, então, como eu deveria te retribuir? Retribuir? Como assim? Eu disse que ia retribuir sua ajuda. Ah, então foi por isso que a irmã dela me fez jurar que eu não dormiria com ela. Acho que ela ficou preocupada que eu fizesse algum pedido estranho. Bjorn pensando, né, nessa situação. Retribuir... Olha, eu não sei. Não consigo pensar em nada no momento. Que tal a gente comer alguma coisa? E Elvi fala que não está com fome. Então, Bjorn, então eu vou pedir algo para mim. E Elvi fica pensando, e fica pensando. Então, que tal álcool? Não bebi uma única gota ontem, de propósito. Como assim? Álcool? Bjorn questiona, né? Quero ter a minha primeira bebedeira de retorno com você. Bebedeira de retorno, lembro que tinha essa cultura de bebidas no jogo. Para os elfos que só vivem em seus santuários até ficarem adultos, a primeira bebedeira de retorno tem um grande significado. Fico feliz, Bjorn falando. E Elvis também fala, você deveria dizer obrigado. Então tá bom, obrigado. De nada. E ela fica toda sorridente. Passamos por todo tipo de coisa juntos no labirinto. É uma bênção poder compartilhar nossa primeira bebedeira de retorno. Claro, essa não seria a sua primeira, mas... O que você está falando? É a minha primeira também. Como assim? O quê? Pensei ter dito que tenho 20 anos também. Você não está brincando, sério? Ele fala, essa foi a minha primeira ida no labirinto também. E com isso, eles tomam e começam a comer algumas coisas. E ela fala, o senhor foi bem. Ele também, você também. E eles começam a beber e eles falam, saúde. E com isso, eles vão comendo e bebendo. E depois disso, Elvi começa a olhar para Bjorn. Senhor, você está vestindo uma camisa hoje. E Bjorn, sim, você está vestindo uma saia hoje. E Bjorn começa a beber e ela começa a olhar, a admirar aquilo.
Já chega de conversa fiada, Bjorn pensando. Vamos para o que importa agora. Elvi, você disse que queria me retribuir mais cedo, né? Eu pensei num jeito. E ela fica já curiosa. E qual é, hein? E depois disso, ele fala, mas não aqui. A segurança vai vir atrás da gente. Ele fala com um tom de firmeza. E ela pensando, nossa, será? Então, e com isso ela fala, que tal no seu quarto, hein? Jogada rápida para Bjorn. E Bjorn fala, certo, parece bom. Logo em seguida, Elvis sugere passar uma noite no quarto de Bjorn. E eles começam a fazer um barulho estranho. E Bjorn fala, Elvis, abra mais. E em seguida ele fala, mesmo se você disser isso. E em seguida Elvis, ai, meu ombro, o meu ombro, você está deslocando ele. E Bjorn, é difícil controlar minha força. Meu ombro nunca foi tão para trás assim, pare. Ele fala, tem certeza? Sim, eu juro pela minha família. Certo, descanse um pouco então, Elvis. E em seguida, eu tô viva, meu braço ainda tá aqui. E Bjorn, entendo, flexibilidade mais 4 não é tão notável na vida real. E ela fala, você sugeriu que eu viesse aqui só para verificar minhas habilidades? Ué, sim, o uso de habilidades não é permitido dentro da cidade. Eu só queria ver a diferença da essência entre o jogo e a vida real. E ela dá uma de sonsa. Eu nem sabia. Tá bom, então. E ele continua. O Dungeon Stone não é um jogo amigável. Você pode dizer só de olhar para as estatísticas. Corpo, mente, habilidade. Essas são as principais estatísticas. Mas se você apertar o 0 a mais no canto, existem várias outras estatísticas detalhadas. Por exemplo, se a estamina for aumentada, você poderá carregar itens mais pesados e ser melhor em ataques físicos. E é por isso que diferentes personagens são capazes de fazer diferentes coisas, apesar do número de determinadas estatísticas ser o mesmo. Corpo 50 e outros, e etc. Aprendi sobre isso após milhares de horas no jogo. Existem estatísticas com efeito que eu ainda não sei nada sobre, mesmo após 9 anos jogando. Maldito desenvolvedores. E uma das estatísticas que eu não sei muito sobre é a obsessão. É uma estatística que veio com a essência que Elvis comeu. Eu não sei nada sobre ela, exceto que conta com uma estatística de rank inferior na parte da mente. E Elvis, tem alguma coisa mais que poderemos fazer? E Bjorn, Elvis, alguma coisa mudou para você após sair do labirinto? Tipo, pensar demais sobre algo ou problemas de paciência? E ela pensa, não tenho certeza. Pocs. Não tinha o costume de comer tanto deles, mas eu comi um monte assim que eu voltei. E Bjorn, entendo, talvez a obsessão aumente o desejo. Então faria sentido porque não influenciava muito no jogo. Mas poderia ter outras novas estatísticas que eu ainda não sei sobre. Eu deveria levar isso em consideração quando, de repente... Senhor, eu com sono. Mas Elvis, ainda tem coisas que eu quero verificar. Tudo bem então. Certo, vamos dormir. E logo que eles apagam as velas, Bjorn começa a dormir. Mas de repente, espera. A irmã dela me falou para não dormir com ela. Não, mas ela já está aqui. Eu não posso fazer mais nada. Bom, acho que não importa. Assumo que ela estava falando do outro tipo de dormir junto. Realmente. E com isso, chega o dia seguinte. Então, esse é o lote? Uau, é muita coisa. Valeu a pena ir cedo para o meu alojamento.
Você vai vender tudo isso, Bjorn? Quase tudo. Então, eu posso ficar com a roupa de couro e com o cinto? Claro, se você subtrair da sua parte, Bjorn. E ela, ok. E em seguida eles vão à loja. E o primeiro vendedor, vou dar 350 mil cristais por isto. E o segundo, o total de tudo é cerca de 180 mil cristais. E o terceiro, 250 mil cristais no total. E com isso, Bjorn e Elvi fazem dinheiro. E ele, ganhei um total de 1 milhão e 450 mil cristais. E Elvi, senhor, isso não é um sonho, né? Quanto tudo isso valia? Bjorn sabe da verdadeira história. Se eu subtrair parte da Elvi, eu fico com 1 milhão e 400 mil cristais. Nunca ganhei tanto dinheiro assim, de primeira, quando eu jogava o jogo. Ótimo começo. Realmente, ele tá esperto. Em seguida, ele fala, certo, vamos nos separar aqui. E Elvi, mas o quê? Por que ela ficou surpresa? Não há nada mais para fazermos aqui. E ele fala, já que vamos para a mesma direção, podemos andar até a praça central juntos. E ela fica meio triste, né? Certo, queria ficar mais tempo com você. E em seguida, eles vão para a praça. Só que Elvi pergunta para Bjorn, por que tem uma multidão aqui? E Bjorn fala, isso é uma execução, sim. Pessoal, para trás. Sim, ele estava fazendo uma execução. E essas pessoas não cometeram crimes sérios como assassinato, estupro ou incêndios. Mas o crime deles foi não pagar os impostos. E um deles fala, eu começarei com a execução. E em seguida, Rapidônia é a última cidade remanescente do outro mundo, que acabou nas mãos da maldição de uma bruxa. E o único lugar para conseguir recursos nesse espaço limitado é o labirinto. Portanto, aqueles que não conseguem pagar os impostos irão simplesmente ser executados. Isso diminui o número de bocas para alimentar. E todos começam a correr. Eu sou o primeiro, saiam da minha frente, eu que vou, saiam. E todos chegam e começam a molhar o pão no sangue. E ficam dizendo, que gostoso, isso é muito bom. E Elvi vendo aquela situação, o que? Por que eles estão mergulhando o pão no sangue? E Bjorn, existe uma lenda que diz que você será abençoado com sorte financeira se beber o sangue de um executado. E Bjorn, Elvi, quanto é o imposto para o primeiro ano? 700 mil cristais para os não humanos. Quase igual ao que era no jogo, Bjorn. E para o segundo ano em diante, 800 mil cristais. Há taxas em trocas também, igual ao jogo. As taxas aumentam a cada ano de trabalho. Por isso, eu preciso me tornar muito mais forte dentro de um ano. Porque senão, isso vai acontecer de eu não conseguir voltar para a minha vida e eu não tiver treinado. Realmente. O meu sangue pode acabar sendo aquele em que as pessoas mergulharão pão. E eu não quero que isso aconteça comigo. E por isso, para evitar isso, preciso guardar dinheiro. O sexto andar. Eu preciso me tornar um explorador que pode ir ao sexto andar no mínimo, para poder sobreviver nesse mundo e evitar a execução. E logo em seguida, ele vai para a biblioteca. E ele fala, é bem grande. A biblioteca no jogo ainda estava em construção. E todos ficam olhando, veio um bárbaro na biblioteca. Por que essas pessoas me encaram tanto? Bom, eu acho que é raro ver um bárbaro na biblioteca. Quando de repente ele olha a Aina, tentando estudar. E em seguida, qual é o nome dela? Peraí, era a terceira filha de alguém. Lembrei, Aina. Sim, ele tenta acordar ela. Aina, acorda aí, acorda. O que ela tá fazendo aqui? Em seguida ela acorda, cheia de sono, babando no livro. Ela fala, filho de Jandel, Bjorn.
E ele, meio assustado, fico feliz em ver que você está bem. Mesmo vale para você, filho de Jandel, e começa a gritar. Filho de Jandel, Bjorn. E todos ali ficam assustados. E uns falam, diminua sua voz, por favor. Desculpa, não esperava ver meu parceiro Bárbaro aqui. E Bjorn, sua voz, deixa pra lá, o que você está fazendo aqui? Você disse que eu deveria pensar antes de agir, né? Então, eu achei que precisava de mais conhecimentos para pensar. Isso é louvável. Ela é um pouco diferente dos outros bárbaros, de fato, Bjorn pensando. Também percebi, enquanto eu andava pelo labirinto, que os monstros não são os únicos inimigos. Algo deve ter acontecido no labirinto. Senão os outros bárbaros teriam só se gabado da sua experiência no labirinto. E ela continua. Sim, por isso eu decidi estudar. Mas ler é tão difícil. E Bjorn, esse é o problema? E ela fala, por isso eu estou pensando em visitar o santuário para aprender a ler e a escrever com os anciões. Interessante. E Bjorn, você vai agora? Eu vou esquecer se eu não for agora, ela responde. E Bjorn pensando, quanto mais eu aprendo sobre os bárbaros, mais triste essa espécie se torna. E ela falando para Bjorn, acabei de lembrar que eu prometi te retribuir pelo conselho se voltássemos vivos. Se for, por acaso, você precisar de ajuda, venha para a pousada Touro Bravo. Farei o melhor para te ajudar. Opa, certo. Não esqueça dessas promessas nos próximos dias, Aina. Você vai ter que cumprir. E eu estarei esperando. Acho que vou precisar da sua ajuda em breve. Logo em seguida ela vai embora.